Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado é o nome de Jesus. O Deus das famílias está aqui nesse lugar, nessa noite. E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus, amém? Porque o Deus de toda graça, o Deus de paz, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus de milagres, está aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele já está operando de forma gloriosa em nosso meio. E talvez nem todos estão vendo, mas você pode sentir, você pode crer aquilo que você não vê. Porque eu não sei você, mas eu sei que eu cheguei aqui e há um milagre que eu preciso que o Senhor opere no meio da minha família. E nessa noite, eu quero convidar você a derramar não somente as tuas lágrimas, mas o teu coração diante do Senhor, a crer nele, a confiar que Ele é poderoso para fazer aquilo que o teu dinheiro não pode fazer, para fazer aquilo que a tua posição social não pode fazer, para fazer aquilo que o teu conhecimento humano não pode fazer, para fazer aquilo que o teu cargo ministerial não pode fazer. O Deus Todo-Poderoso está neste lugar. E eu queria que você erguesse a tua voz e começasse a adorá-lo nessa noite, porque o ambiente de adoração atrai a presença do Todo-Poderoso. Louvado é o nome do Senhor. Nenhuma circunstância, nenhum diagnóstico, nenhuma palavra do homem, nenhuma porta fechada pelo homem pode impedir do Senhor agir em nosso meio nessa noite. Mas Ele está procurando um coração contrito e quebrantado para operar. E será que Ele pode achar em você esse coração contrito e quebrantado? Será que Ele pode achar em você um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade, mesmo quando as coisas não saem de acordo com a tua vontade, mesmo quando as coisas fogem do teu controle? Ele continua no controle de todas as coisas. Louvado é o nome do Senhor. E antes de você se assentar, se você quiser, eu gostaria que você aplaudisse ao Todo-Poderoso, ao nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Eu creio, eu ainda creio e eu continuo crendo no Deus de milagres, amém? Uma boa noite, a paz do Senhor. É uma honra, é uma alegria receber cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada família representada aqui dessa noite. Nós estamos no nosso primeiro dia do congresso, do primeiro congresso de famílias da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio. Esse é o tempo de frutificação do Senhor para as nossas vidas. E a nossa família irá frutificar para a glória de Deus, amém? Eu queria convidar aqui Diácono Eduardo, Diaconisa Juliana. Eles vão estar testemunhando do milagre que o Senhor, de um dos muitos milagres que o Senhor tem feito na família deles. Essa é uma prática que o Departamento de Famílias adotou. Então, você já vai se acostumando que todo café em família terá aqui uma família testemunhando para glorificar o nome do Senhor, porque nós compreendemos que o testemunho, ele edifica a nossa fé. Amém? Então, o próximo pode ser a sua família. Você já fica aí preparado, porque nós vivemos os milagres. Amém? Amém, meus irmãos? Nós queremos agradecer ao Senhor pela sua presença. Nós queremos agradecer ao Senhor porque Ele preparou esse ambiente desde do início aqui, desde o irmão Rafael estava orando, eu estava ali com o meu filho no colo, aí e o culto foi transcorrendo, e teve o louvor, e agora teve a palavra da pastora Lu, né? E ela falou sobre milagre. É muito fácil a gente falar de milagre,
quando é no vizinho, né? Eu não sei se você já experimentou. Você já experimentou um milagre? Pergunta para você. Você já experimentou o milagre, o cuidado do Senhor na sua vida? Você já sentiu as suas aflições sendo correspondida pelo Senhor? De um modo tão íntimo, tão pessoal. Às vezes a gente fala de milagre, mas é na tenda do vizinho. A gente, mas é um milagre. Às vezes a gente não se alegra com o milagre do nosso vizinho. A gente às vezes também não está demasiadamente alegre em experimentar aquilo em que o Senhor é capaz de fazer na nossa vida. A minha esposa agora, a Juliana, ela vai contar um breve relato do nosso milagre. A gente experimentou o milagre nítido na nossa família. Boa noite, igreja, paz, tudo bem? É tão bom quando a gente fala de milagre, né? Como o Eduardo falou, é tão bom ver o milagre do vizinho. Mas é tão maravilhoso, tão gratificante quando o milagre acontece com a gente. E eu creio que hoje o Senhor vai fazer milagre na sua casa. Porque o mesmo Deus que fez milagre na minha casa, Ele está presente neste lugar e vai fazer milagre na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Eu sempre desejei ser mãe, né? Era um desejo muito latente do meu coração. E no primeiro ano de casado, né, assim que a gente casou, eu falei assim, vou engravidar para ter uma companhia, né? Porque eu não sou daqui, não conhecia ninguém aqui. Só que os planos do Senhor, eles são totalmente diferentes dos nossos. Os nossos planos, a gente faz planos, né? Mas não acontece de acordo com a gente deseja. E foi primeiro ano na tentativa, segundo ano na tentativa, terceiro ano na tentativa, quarto ano na tentativa, quinto ano na tentativa, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos e nada. Nada. Totalmente desanimada, fazendo os exames, tudo certo comigo, tudo certo com ele. E eu falei, meu Deus, e agora? Poxa, Senhor, eu desejo tanto ser mãe. Gente, eu brigava com Deus. Eu falava, Deus, está vendo? Não sei se vocês vão lembrar, numa época que tinha tanta criança abandonada, eu falei, Deus, está vendo? Eu tenho amor para dar. E olha quantas mães estão abandonando seu filho. Por que o Senhor não olha para mim? Né? Mas o Senhor sabia que eu não estava pronta ainda. Ele estava me preparando. E eu lembro que no dia 10 de março de 2017, eu fui no Monte Celeste para orar, né, sobre um culto de mulheres, a da igreja a qual eu fazia parte. Eu não estava nem pensando em filho, gente. Nem minha preocupação era o culto. Nada de filho. E o Senhor usou uma profeta naquele dia para falar para mim assim, eu vou te dar o Samuel que você tanto pede, porém na hora certa. Foi dia 10 de março de 2017, irmãos. E desci daquele monte com a minha promessa, só que na descida do monte eu esqueci. Deus falou assim, eu vou te dar o Samuel, você vai engravidar, vai passar mal. Gente, Deus foi muito detalhista, Deus é um Deus de detalhes, tá? Ele falou, você vai engravidar, você vai passar mal, você vai fazer o exame, você vai contar para o seu esposo, e eu tenho algo sobre a sua vida, sobre a sua gestação. Só que o Senhor falou que eu ia engravidar. Só que quando passou um tempo depois, as pessoas chegaram, as vozes, né? Mas o Senhor falou que ia te dar, não falou? Mas Deus falou que você não ia engravidar. Mas Deus falou que você ia engravidar. E eu, gente, sinceramente, eu esqueci da parte. Eu só esqueci da parte que Ele ia me dar. A outra parte para frente eu esqueci. Entramos na fila da adoção, no final de 2018, né, amor? No final de 2018, entramos com o processo da adoção. Ficamos 6 anos nessa fila. E o nosso processo, assistente social, psicólogo. Depois voltava para assistente social de novo, depois para o psicólogo. Assistente social, psicólogo, mandava documento, ficou assim. E nada da nossa habilitação para a adoção sair. E eu já tinha convicção dentro de mim que eu não iria engravidar, que eu não seria mãe, biologicamente, né? Que eu seria somente adotando.
E passou 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Quando foi em 2022, eu falei para ele assim, falei, amor, me perdoa de eu não poder te dar filhos, né? Vamos correr com o nosso processo da adoção, vamos ver o que está acontecendo. E vamos esperar o nosso filho chegar. A gente fez toda a parte, né? Entramos numa como eles falam, gestação, né? Numa gestação. Mas o nosso processo não andava. O nosso processo permanecia no mesmo lugar. E coloquei dentro do meu coração que eu não seria mais mãe. Eu vou ser bem sincera, eu desanimei. Mas o nosso Deus, Ele faz tudo na maneira certa, na hora certa, no momento que Ele vê que a gente está preparado para receber aquilo que Ele já prometeu para a gente. E eu fui, fiz curso, comecei a me preocupar mais com a minha vida profissional, já contente que eu não seria mãe, né, biologicamente. Né, tinha já colocado para ele, falado assim, a gente tem afilhados, a gente tem sobrinhos, então vamos ficar 2 velhinhos, cheios de criança, de afilhado, de sobrinho ao nosso redor. E eu não vou falar para vocês que eu descansei, mas eu falei assim, não vai mais acontecer, não é para mim. Isso não é para mim. E o de repente de Deus acontece quando a gente menos espera. E eu fui num encontro de cura e libertação, fui trabalhar, e a irmã chegou para mim, a mesma profeta que o Senhor usou lá no monte, ela virou para mim e falou assim, Juliana, o seu Samuel está chegando. O Senhor vai te dar detalhes não, o Senhor vai te dar sinais que ele estava chegando. E a pessoa foi testemunhar, foi dar o testemunho dela, para falar do filho, e o filho dela chamava Samuel, mas o Senhor tampou os meus ouvidos, que eu entendi Daniel, o nome do menino. Aí ela falou assim, você ouviu o nome da criança? Eu falei, não, o nome da criança é Samuel, o seu Samuel está chegando. E eu fui para casa, né, com aquilo no meu coração, mas, assim, irmãos, vou ser bem sincera, com o coração já entregue que isso não iria acontecer comigo. E passou, né, outubro, novembro, dezembro, quando foi em março, dia 1º de março de 2023, eu fiz o teste e deu positivo. Eu estava grávida do meu milagre, Samuel. E assim, eu fiquei 2 semanas passando mal, porque eu já havia feito 9 anos testes de gravidez, né, e nada acontecia. E quando foi dia 17... Gente, eu sou muito para a data, tá? Dia 17 de fevereiro de 2023, eu comi o negócio e passei mal. Aí eu comecei a enjoar. O Eduardo, você está grávida? Eu falei, que grávida, amor? Estou grávida nada, não tem nada de gravidez. E uma amiga virou para mim e falou assim, Ju, você está grávida. Eu falei, não estou grávida não, amiga. E se eu tivesse grávida, estava grávida de 5 meses já. Porque Samuel, ele veio, eu não estava no período fértil. Samuel é um milagre do Senhor. E dia 1º de março de 2023, o Senhor respondeu a minha oração. Porque eu fiquei 15 anos orando por ele. E o Senhor realizou o desejo do meu coração. E hoje ele está aqui. Cadê ele? É o mais quietinho da igreja, gente. E hoje ele está aqui para testemunhar o milagre do Senhor na minha casa. E o mesmo Deus que fez na minha casa, Ele vai fazer na sua casa também. Meu filho, esse é o meu Samuel, meu milagre. E eu falo assim que o Senhor ouviu a minha oração. 15 anos orando, 15 anos suplicando ao Senhor por ele. E quando eu menos esperava, quando eu descansei, né? Quando eu descansei, o Senhor fez um milagre na minha casa. E o mesmo Deus que fez na minha casa, hoje Ele está aqui presente. E Ele vai fazer na sua casa também. Amém? Dá tchau pro pessoal. Fala boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós tivemos aqui, durante algumas segunda-feiras, um curso de noivos e recém-casados.
Foi um curso idealizado pelos pastores da igreja, pastor Weberson e pastora Jéssica. A pastora Jéssica montou um manual fantástico que nem livros nós encontramos nesse manual. E nós fizemos uma enquete no último dia de curso. Eram aproximadamente de 7 a 8 casais e fizemos uma enquete com eles. E perguntamos: quais são, entre 4, os maiores conflitos que pode produzir uma separação ou uma grande crise no casal? Apresentamos para eles: vida sexual, finanças, incompatibilidade ou egoísmo. Foi incrível como eu me surpreendi com o resultado da pesquisa entre eles. Foi unânime que crise financeira abala. Eu, em particular, fiquei surpreso. Pensei que fosse outra situação, mas crise financeira abala. Mas independente do que abala, nós tivemos assim uma linha de revelação nesse treinamento. E nós dizíamos para ele em todos os treinamentos: nós queremos preparar vocês para viver os conflitos e as crises. Porque para viver a lua de mel e o lado bom, isso já flui no amor. Nós vivemos um período onde não são os recém-casados que estão se separando. O Brasil não é líder, mas o Brasil tem um número de divórcios incrível. E quando a gente fala de divórcio, a gente fala de quebra de aliança. Quando a gente fala de uma família destruída, a gente fala de algo em que o Senhor construiu. No Brasil nós temos 428.300 divórcios ao ano. No mundo, 1,5 milhão. Não deveria ser algo comum. Se você dividir hoje a quantidade de divórcios ao ano, você vai ver que existem pelo menos 3 divórcios por hora. Enquanto estamos aqui dentro com 2 horas de culto, 6 casais estão se divorciando no Brasil. E onde é que nós entramos como igreja? Lutando contra isso, não aceitando o fim da nossa família, lutando contra a crise que traz separação, lutando contra o egoísmo, lutando contra o egocentrismo dentro de casa, e entendendo sempre que o Senhor precisa ser o centro da minha casa. Irmãos, pode ser que existem casais aqui essa noite que estejam à beira, a limiar da impaciência, da incompatibilidade, de concordância. Pode ser que haja casais que estão vivendo uma lua de mel, mas pode ser que haja casais que já não tenham mais esperança, ou você conheça algum casal que não tenha mais esperança. Separar não resolve. Destruir a família não resolve. O Deus que servimos é um Deus de restauração. E restaurar é consertar o que está quebrado. Antes de passar para o pregador, eu quero orar pela sua casa, pela sua família, e dizer para você: o Deus em que nós servimos não é um Deus que recomeça do zero. É um Deus que pega os cacos e remonta. É um Deus que, quando resolveu restaurar as muralhas de Jerusalém, não trouxe tijolo novo, não trouxe estrutura nova. Pegou o que estava quebrado e remontou e restaurou. Você precisa hoje entender que o Deus que servimos é um Deus de restauração. Naum capítulo 1, versículo 3 diz que Ele tem o seu caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. Nós precisamos todos os dias orar e dizer: Senhor, nos ensina a andar no meio da tempestade. Segura nas nossas mãos no meio da tormenta e no meio do furacão, para que não
pereçamos. Eu queria lhe convidar a você fechar os seus olhos essa noite. E queria lhe convidar a interceder. Não pela sua casa essa noite. Nós queremos levantar um exército essa noite de oração. Nós queremos levantar um exército de intercessão. Nós queremos te convidar a orar. Você vai pensar num casal. Você vai pensar numa família. Porque enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando da sua casa. Você está sendo incrivelmente abençoado pelo Senhor essa noite. Deus está fazendo milagres na sua casa essa noite. É por isso que você está aqui. Mas hoje você vai se levantar como um intercessor. Você vai se levantar como um exército essa noite. E você vai colocar um casal ou uma família nas mãos do Senhor essa noite, para que Ele não permita a destruição, a quebra de aliança dessa casa. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós clamamos pelo Teu nome, Senhor. Estamos como igreja, Senhor, diante de Ti, para que, Senhor, essa noite cadeias sejam quebradas, Senhor. Senhor, nós não aceitamos, Senhor, na igreja, que famílias entrem para a estatística do divórcio. Nós não aceitamos como igreja que famílias e casais entrem para o número de estatística da separação e da destruição do lar. Nós não aceitamos como igreja, declaramos e decretamos, Senhor, que Tu serás o Senhor, que Tu és o Senhor de cada casa, de cada família, de cada matrimônio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, prepara esses casais que aqui estão para restaurar outros casais. Levanta essas famílias que aqui estão, Senhor, como uma flecha guardada na sua aljava, para que sirvam de munição nas Tuas mãos, para levantar outras famílias, para levantar outras casas. Oh Senhor, essa noite, Senhor, diante da Tua igreja, Pai, nós clamamos pelo Teu nome, Senhor. Restaura, coloca as Suas mãos, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas que ao amanhecer venha um momento de alegria na Tua presença, sobre cada casa neste lugar, na Tua igreja, Senhor. Nós clamamos por Cabo Frio, Senhor, clamamos por essa região, como a igreja localizada em Cabo Frio. Nós decretamos sobre essa terra o fim do divórcio, o fim da separação, a restauração da família, a restauração das casas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita essa terra nessa noite, ó Deus, para que o Seu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você diz amém? Amém, graças a Deus. Queridos, nós queremos convidar essa noite, está conosco o pregador, o pastor Albert Souza, junto com a sua esposa, a pastora, e os seus filhos lindos. O pastor Albert Souza acabou que ele é amigo de um grande amigo de infância, e acabou que nós também ficamos amigos, sabe? E para mim é um privilégio muito grande, uma alegria muito grande ver o carinho do pastor Albert Souza com a nossa igreja. Hoje ele fez uma postagem lá no Instagram dele, marcou a nossa igreja, marcou o pastor Weberson. Ele fez uma postagem que achei lindo, a postagem dele. Nós não queremos pregador itinerante, profissional, nós queremos gente que ama a igreja, gente simples, igual o pastor Albert. Por mais que ele rode o mundo, é um homem da roça, entendeu? É um homem do interior, um homem simples, e é disso que a igreja do Senhor precisa. Convidar aqui o pastor Albert Souza. Amém, amém. Pastor, fica à vontade, esse culto é seu. Deixa um tecladista à sua disposição ali, tá? Entrega aí 10 para as 8 aí, para encerrar, tá bom? A paz, boa noite, tudo bem? Vocês estão bem? Eu fiquei feliz quando cheguei aqui, vi bastante pessoas. Eu já preguei aqui dia de sábado e parece que o pessoal é cultura já, né, do povo do lado de cá, né? É uma cultura já antiga que os pastores lutam com o sábado. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando de estar aqui com vocês. Tive um contato com o pastor Newton,
esse contato foi muito saudável e a prova é o Senhor nos permitir aqui estarmos. Deus abençoe a vida do pastor Nilton, da pastora Angélica. Eu estava com meus olhos procurando o pastor Werberson. Falei certo? Aí ele chegou. Deus abençoe a vida do Senhor. Tudo que acontece aqui, Deus está usando como canal, cada um trabalhando, usando a vida do pastor Nilton, da Angélica, mas passa pelo crivo do Senhor. Então, há uma importância muito grande, né, na benção. Luciane, eu falei, pior coisa é errar nome de mulher, né? Me perdoe antes de eu começar a pregar. Luciane, essa deve ser amiga dela, para defender. Luciane, viu? Eu falei Luciane, você que falou Angélica, viu? Pastora Luciane, pastor Nilton, pastor Werberson e pastora Jéssica. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Obrigado pelo carinho de nos receber. Fomos bem recebidos. Eu me faço acompanhado aqui. Quem aqui só está casado, tem solteiro não, né? Tem solteiro? Levante a mão solteiro então. Rapaz, tem solteiro. Conselho para os solteiros: orem bastante, tá bom? Ore muito, porque você pode ser frustrada ou não. Eu orei muito. Deus me deu uma loira dos olhos azuis. Como ela orou pouco, Deus deu eu para ela, né? Monique, meus 2 filhos, Caleb, Felipe, e são a benção, né? Olha como ele olha. Fica quietinho aí, vaza. Deus abençoe, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje também. Meu irmão está ali, o Antônio Henrique, musicista ali, obreiro da Nova, falei certo? Recomeço, Lagoinha. Não pode errar isso aí não, né? Tem uma, eu sei. Tá gravando? Lagoinha. Eu estou feliz demais. Como eu falei ontem que estava aqui, ele nem acreditou. Meu irmão de sangue mesmo. E a minha cunhada ali, eu orava muito para Deus dar uma cunhada para ele bonita e Deus ouviu minha oração espiritual. Estou muito feliz de estar ali eles, Antônio Henrique e a Bruna, junto com o casal que eles me apresentaram, para eu não errar o nome, pastor Adilson, acertei? E a pastora eu não estou lembrando, tá vendo? É muita informação. Tem um casal que me recebeu ele tão bem aqui, que contou o milagre do Samuel, parecia que eles me conheciam, a forma que eles me trataram. Mas sobre isso, sobre algumas pessoas aqui que eu falei, eu queria, por onde eu tenho andado, eu lancei um livro, e eu queria, esses livros, eu não uso o valor para o fim financeiro meu, pessoal. Como eu faço muito trabalhos sociais fora, agora mês passado eu estava na África, eu utilizo o valor desse livro para compor a editora, aquilo que ela fez comigo, e todo o lucro eu lanço na obra de Deus. Famílias, cestas básicas, aluguéis de pessoas, ajudas, compra. A gente deixa uma cesta e chega lá, tem 6 crianças. Não compra um Danone, não compra uma mistura. E aí, como eu já faço esse trabalho social há 23 anos, eu pedi a Deus uma estratégia. Deus me deu esse livro. Esse livro aqui, a pastora Helena Raquel estava pregando nos Gideões, ano passado. Ela olhou para mim e falou: Albert, escreva. E eu, entusiasmado com essa palavra, eu escrevi o dia que eu morri. Aqui eu relato o dia que eu estou dentro de um culto e entra 2 pessoas armadas para me matar. É um spoiler, depois se você quiser você vai saber. É um livro que trata da pessoa de Paulo, da sua convenção, e eu translitero para a minha pessoa, tento ali contextualizar um pouco do que aconteceu. Ele foi, se você não comprar pelo escrito, já vai comprar pelo prefácio. Foi prefaciado pela pastora Helena Raquel, prefaciado pelo um dos maiores hermeneutas do Brasil, Esdras Costa Bento, foi meu professor 4 anos, pelo pastor Marco Feliciano e pelo pastor Júnior Trovão. E eu queria, Felipe, vai ali para o papai, o pastor chegou, lembra que eu falei, se o pastor chega, pega lá na minha mala lá. Eu queria aqui honrar o pastor Werberson, a pastora Jéssica, o pastor Nilton e a pastora Luciane, viu? Eu que falei certo, você que está errando. Luciane. Vai lá, filho. E também queria honrar o meu irmão e minha cunhada, tá? Pega 4 livros aqui. Passa ali para eles ali, por favor.
Isso, você dá o casal, o pastor ali, o pastor presidente e o seu tio lá. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo 5:8 e também em Lucas capítulo 15. Primeira Timóteo capítulo 5, versículo 8, e Lucas capítulo 15, versículo 12 e 20. Depois, sonoplasta, no final eu faço um pix para você, só me dá um pouquinho de retorno. Ah, não? Não, o senhor não me perdoa então. Obrigado. Obrigado, homem de Deus. O pix era para ele, como é para o senhor, então deixa quieto. Ainda bem que eu errei. Amém? Quem achou aí? Vou ler com você 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos repetir todos juntos no 3? 1, 2, 3. Vamos ler agora Lucas capítulo 15, versículo 12 e do 20 ao 24. Lucas 15, versículo 12, diz assim: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pequei contra o céu, perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e uma sandália nos pés. Trazei-me um bezerro cevado, é bezerro novo, e mata-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se partido e foi-se achado. Tinha-se perdido e foi-se achado. E começaram a se alegrar. Você diz amém? Põe a mão sobre o seu coração e ore comigo. Deus bendito, Deus amado, nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, movidos pela Tua palavra, movidos por esse trabalho que é altamente espiritual. Se toda a família entendesse a proposta, se toda a igreja entendesse que a força está na unidade da família, nós resolveríamos mais problemas e seríamos menos bombeiros. Por isso eu quero pedir, meu Pai, que enquanto eu estiver falando nesses minutos, use a minha boca, assim como o Senhor falou comigo nesses dias, enquanto eu pensava naquilo que iria falar para a sua igreja. O Senhor tratou muitas áreas da minha vida. Eu peço que o Senhor trate os corações,
Trate os pais aos filhos, os filhos aos pais, e a esposa ao marido e a esposa ao seu cônjuge. Por isso eu peço que o Espírito Santo venha repreender qualquer bloqueio que tenta impedir os teus filhos de entenderem a clareza da palavra e compreenderem como é libertador o entendimento de uma comunhão familiar. Eu oro e peço ao Senhor que o Senhor cubra esse lugar com o teu sangue e guarda ele. Que corações aqui hoje possam sair daqui, meu Pai, cheios e não vazios. No nome do Senhor Jesus, amém. Meus queridos, esse texto que eu acabei de ler aqui com vocês é um texto muito proponiente a falar de família. Por quê? Timóteo, ele é um pastor da igreja de Éfeso. Éfeso ficava na Ásia Menor, e ele começou a ser pastor muito cedo, muito novo. Mas como ali tinha uma cultura grego-romana, ele tinha que enfrentar alguns desafios esse muito grande. E quando eu pensei e falei no meu coração sobre família, eu trabalhei o meu coração. Esse texto é um texto que me foi proposto, e eu queria pensar com você aqui nessa introdução. Porque qual o desafio que Timóteo vai ter com as famílias ali? Como as mulheres naquela ocasião não eram valorizadas, as mulheres não eram vistas, não tinham trabalho. A dependência das mulheres era plena com os homens. Elas não tinham nenhum tipo de aposentadoria, não tinham nenhum tipo de cuidado financeiro. Então a mulher vivia da renda totalmente do homem. E os filhos que cresciam, eles não davam devido valor às mulheres. Por qual motivo? Porque na visão greco-romana era imposto muito peso sobre eles. Eles eram castigados. Só para você ter ideia, as crianças naquela época eram deixadas de lado, eram escravizadas, deserdadas, e algumas das crianças poderiam ser mortas. Só de você pensar, se não fosse legal ter aquela criança pela quantidade, pela economia da cultura judaica greco-romana, aí pensava-se na ideia de matar uma criança. Era trabalhada dessa forma. Então, de forma muito uníssona, as crianças cresciam, mas também cresciam com algum sentimento no seu coração. O sentimento que elas tinham era o seguinte: quando eu crescer, nesse lar eu não quero ficar. Quando eu crescer, eu não quero ser estabelecido nessa casa. Eu quero ser estabelecido em outro lugar. Porque enquanto criança, elas tinham domínio do pai, o controle do pai, financeiro. Mas à medida que os pais iam envelhecendo, os filhos deveriam trabalhar e cuidar dos pais. Porém, quando ele fala assim, aquele que não tem cuidado do seu é pior do que o incrédulo, porque Paulo entrou com o evangelho em Éfeso, nessa cidade. Quando o apóstolo Paulo entra com o evangelho nessa cidade, ele começa a trazer uma nova configuração, uma nova identidade. Como os filhos estavam deixando os pais, como os maridos não estavam deixando. Então ali você vai ver que Paulo vai traçar: tenham cuidado das viúvas, tenham cuidado daqueles que foram deixados, não deixem elas de fora, porque a igreja não tinha esse cuidado. E aí ele está chamando a atenção deles, dizendo assim: olha, antes vocês poderiam deixar os pais e fermentar o coração de vocês com aquilo que a cultura deixou para vocês, mas vocês agora não podem deixar que a cultura domine o coração de vocês, que a cultura trabalhe no coração de vocês. E aí ele começa a dizer assim para Timóteo: aquele que nega a sua casa é pior do que o incrédulo. Como o povo estava aceitando as doutrinas de Paulo,
como o povo estava aceitando as cartas doutrinárias, que dentre elas foram 13, e há uma guerra se Hebreus é ou não é, e a gente não vai ficar nesse mérito, ele vai dar ênfase dizendo assim, olha, se vocês abandonarem a mãe de vocês, os pais de vocês, não tem por que vocês estarem pregando o Evangelho, não tem por que vocês estarem vivendo o Evangelho, porque nessa casa dessas mulheres faltavam amor afetivo, nessa casa faltava amor efetivo. A gente precisa entender a diferença de um amor efetivo e de um amor afetivo. Quando numa casa falta amor efetivo, quando numa casa falta amor afetivo, e se trabalha mais com amor efetivo, vai haver um problema nessa casa, vai haver uma desconjuntura nessa casa. Então Paulo está dizendo assim, aquele que abre mão de cuidar da sua casa, ele já negou a fé, então sua pregação não tem autoridade. Por isso que até quando se trata de oração, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ele diz, coabitai com as mulheres, com as vossas mulheres com entendimento, tendo ela como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas de serem ouvidas. Quando você não está bem com seu cônjuge, você pode subir monte, você pode se trancar no quarto, haverá uma dificuldade de Deus responder a sua oração. Então tudo começa dentro de casa, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Há uma questão que alguns hoje vêm lutando, eu sabia que essa escola não seria boa para o meu filho, eu sabia que esse professor não iria saber trabalhar com meu filho, mas a questão não está na escola, a questão está como foi a cultura do seu filho dentro de casa. E é sobre alguns minutos que eu quero trabalhar para mim, para você aqui, sobre isso. Quando falta o amor efetivo para os filhos, eles vão ser diferentes na escola. Vocês vão perceber, quer ver uma coisa? Quando Moisés é convidado para ser chamado filho da filha de Faraó, com 40 anos, o texto vai dizer que Moisés vai rejeitar ser chamado de filho da filha de Faraó. Agora, quantos anos a mãe dele cuidou dele? Você sabe dizer? Ela cuidou dele 7 anos. Do 1 aos 7, quando diz que tem que ter alguém que cuide, que amamente a criança, e só pode amamentar um projeto quem o gerou. Como aquele projeto não era gerado pela filha de Faraó, sabe quem poderia alimentar aquele projeto? É a própria que gerou, Joquebede. Joquebede vai amamentar a criança e vai ensinar a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A lei, ela vai deixar exarada dentro de Moisés. E quando a lei é exarada dentro de Moisés, ele tem força para dizer, o texto diz lá em Hebreus, já nos 40 anos depois, ele rejeita ser chamado. Agora preste atenção nisso, ele conviveu com Joquebede 7 anos, e os 7 anos deu força para ele sair dali, conviver com Faraó, participar da cultura de Faraó, estar imbuído na cultura de Faraó, que era completamente contrário a palavra de Deus, contrário àquilo que ele havia sido vacinado por Deus. Só que os anos foram se passando, ele chega a matar um homem, chega a enterrar, mas ele é alguém que entendeu o que é perdão, o que é amar. Os anos passam, ele está distante do aprendizado da mãe, mas aquilo que ele aprendeu dentro, deu força para ele lá fora rejeitar. Então a nossa preocupação de fazer dentro, deve ser muito forte hoje, porque se nós não fizermos dentro aquilo que precisa ser feito, sabe quem vai fazer? O aparelho de telefone, e esse aparelho tem um poder muito grande, então nós precisamos aprender a fazer dentro, tudo começa dentro, os milagres começam dentro de casa. Quer ver uma coisa? A viúva, o texto diz que houve um grande milagre, sim ou não? Qual foi o milagre que houve naquela casa? Vocês lembram? O milagre da multiplicação do azeite que estava na botija.
Essa viúva é outra. Tem a do azeite e da farinha. Essa não, essa é de Sarepta. Essa aqui é outra. Ela protege os filhos e o azeite. Só que o texto diz assim: fechando ela a porta, não faltou azeite naquela. Então o milagre aconteceu dentro de casa. Então tudo pode se perder dentro ou ganhar dentro. Da mesma forma que você pode ganhar muita coisa dentro, você pode se perder. O filho pródigo se perdeu dentro de casa. E tem muita gente se perdendo dentro de casa. Tem muito filho pródigo sendo criado dentro de casa. Aí depois de um tempo sai da igreja, não quer a presença, porque nós ensinamos ele a vir para o culto. Ensinamos eles a virem para a igreja, mas não ensinamos ele a se apaixonar pela pessoa de Jesus. Porque os filhos não são convencidos pelo aquilo que você fala. Os filhos são convencidos pelo aquilo que você exerce. Tem uma palavra de Sócrates que diz assim: eu não consigo ouvir o que tu fala, porque o que tu fazes fala mais alto. Então, filhos não são convencidos com palavras. Se eles não tiverem orar, não adianta mandar orar. Se eles não tiverem ler na Bíblia, não adianta mandar ler a Bíblia. Se eles não tiverem falar em silêncio, eles também não vão falar, eles vão gritar. Se eles verem você mentindo no telefone, eles também vão mentir no telefone. Então os filhos são ganhos não com as palavras, mas com o seu testemunho de pai e mãe. Nós precisamos guardar a nossa casa, cercar a nossa casa, porque tem coisas que estão sendo perdidas dentro de casa. Diga assim: tem coisas, para quem está só, tem coisas que estão sendo perdidas dentro de casa. Mas diga para quem está só, se hoje você perdeu alguma coisa dentro da sua casa, você vai achar aqui, em nome de Jesus. A mulher varreu a casa até achar o quê? A dracma. A dracma se perdeu aonde, irmãos? Dentro de casa. Então tem coisas e tem valores que estão sendo perdidos dentro de casa. Mas para ela achar o valor que ela perdeu, o texto diz que ela varreu, ela acendeu a candeia, varreu a casa e buscou com diligência. Então, buscar e achar valores que estão perdidos dentro de casa não é fácil. Tem que acender. E ninguém acende a candeia de um dia para o outro. A candeia fala do Espírito Santo. A candeia fala da palavra. Se não tiver palavra na sua casa, não tem como acender a candeia. Nós perdemos o tato de pegar na palavra na nossa casa. Estamos vivendo um tempo tão emergente que não conseguimos ler mais a Bíblia dentro de casa. Então, eu queria ser honesto em dizer que em algumas das nossas casas, as candeias estão apagadas. Porque ninguém forma um crente com 2 horas de culto ou com 1 hora de culto. Eu prego com frequência na América. Eles passam para a palavra 8h40 e diz assim: cuidado, se o senhor conseguir resumir o sermão, eu já não estou indo em algumas igrejas quando eu vou na América. Porque se não tem tempo para a palavra, por isso que o que eles têm na América, o que eles têm na Europa é euro e dólar. Mas alguns deles estão lá por uma mera vaidade, outras por propósito. Mas alguns foram para lá se aventurar, sem direção de Deus. Existem pessoas aqui que não têm dólar, mas têm valores. E valores são melhor do que dólar. Então, essa mulher varreu, acendeu e buscou com diligência, porque ela havia perdido a dracma dentro de casa. Então é possível alguém perder a família dentro de casa? Sim ou não? Sim. E nós vamos trabalhar um pouco sobre isso daqui. Quero fazer você pensar acerca do filho pródigo. Por exemplo, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quando ele foi ter com o pai, ele teve uma conversa, pedindo parte daquilo que ele tinha. Quando o pai vai ter a conversa com ele, ele vai ter um tempo de qualidade. Ele vai ter o que? Um tempo? Porque toda vez que você senta com seu filho ou com seu cônjuge, você está tempo de qualidade. Qual é a diferença de um tempo efetivo e de um tempo afetivo?
O que seria afetividade? Afetividade é tudo aquilo que eu dou. Nós hoje damos mais amor afetivo do que o amor afetivo. As pessoas estão cobrindo o afetivo pelo efetivo. As pessoas estão trocando os valores. Elas estão dando coisas ao invés de tempo. Amor efetivo, você quer um telefone de 3 mil? Toma. Você quer um iPad? Toma. Você quer aquela casa? Toma. Você gostou daquele carro? Então toma. Está comprado, é para você. Vamos parcelar em 10 vezes, vai ser seu. Porque é natural que a pessoa acha que fazendo isso está dando amor. Mas isso é importante também. Mas não tão importante quanto o amor afetivo. Porque amor afetivo você ganha com 5 minutos. Qual foi o dia que você parou do lado do seu filho e falou assim: como é que está a sua escola? Sem o telefone. Como que está na sua escola? Qual o melhor coleguinha lá? Quem que você conversa mais? Tu gosta de alguma menina lá? Ah, tu gosta? Que legal, qual o nome dela? Legal, o papai ficou feliz de saber que tu gosta de uma menina. Você é um menino deve gostar de menina. Ó, mas você vai ter que trabalhar, hein? Porque para cuidar de família tem que trabalhar. Vê o papai como trabalha? Isso se chama tempo afetivo. Mas nós trocamos os valores. Nós estamos completando mais dando para as pessoas tempo afetivo do que tempo afetivo. Tempo efetivo do que tempo afetivo. E aqui ele diz assim, ó: dá-me a parte que me pertence da fazenda. Tempo de qualidade. Em seguida levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Toque físico. Mais um pouco de amor afetivo. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam-me a melhor roupa. Vistam ele, coloque um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, e traga um novilho gordo, e matem-no, fazendo assim. E comemorando, deu presente. Aí o texto continua. O amor afetivo vai aparecer 2 vezes. Porque ele ouviu ele dizendo que queria parte. Afetivo. O amor afetivo vai aparecer pela 2ª vez. O abraçou. Amor afetivo salva casa, salva famílias. Aí ele vai continuar no texto e diz que dando ele presente. Se ele deu presente, é porque ele sabia que o rapaz iria voltar. Porque o presente diz assim, um novilho novo, então estava separado. Ele sabia que esse rapaz iria voltar. É um amor efetivo. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E comemoraram a festa. Estava perdido e foi achado. Ali o pai vai fazer algo incrível. O filho vai voltar, vai ter bezerro novo, vai ter anel, vai ter sandália. E é interessante que quando ele coloca nele, ele não bota ele para voltar a exercer nenhum cargo, mesmo estando longe. Ele apenas dá um anel. Anel significa aliança. Então quem volta agora não tem que fazer nada na casa de Deus, tem que voltar a ter aliança com Deus. Que estamos vivendo uma cultura que as pessoas querem chegar já fazendo. E antes de fazer, você tem que ter aliança com quem te chamou. Então ele dá aliança para ele. Só que ele está afirmando: o meu filho estava morto e reviveu. Palavra de afirmação, amor afetivo. E aí, com isso, nós vivemos uma geração cada vez mais desconectada no campo e desconectada do emocional. Estamos fracassando cada vez mais. Nossos passos, nosso relacionamento, repartindo os mesmos erros. E pior, acreditando que a forma é irracional, que mesmo fazendo errado vai dar certo. Você sabia que tem pessoas fazendo errado achando que vai dar certo? Tratando com efetividade, achando que está fazendo certo? E aí, você viu aqui o cálculo, 4.338.000 casais se separam no Brasil, 1,5 milhão no mundo. Porque as pessoas estão fazendo errado, achando que estão fazendo certo. Casamentos são dissolvidos com 1 ano de idade, mas também são dissolvidos com 30 anos. Casamentos são dissolvidos com 15 anos de idade, porque a pessoa fica... Tem gente que faz a mesma coisa a vida toda e acha que tem muita experiência. Não é fazer a mesma coisa durante 10 anos que vai te dar experiência. É fazer a obra de Deus e fazer a sua família melhor e aprendendo como melhorar que vai te dar experiência. Agora, se você está 10 anos fazendo a mesma coisa
do mesmo jeito, não vai te dar experiência. E aí eu queria pensar um pouco mais com você. A nossa geração ama mais com amor efetivo do que com amor efetivo. Isso está aumentando cada vez mais. E aí, como as pessoas são amadas mais de forma efetiva, fica uma dependência emocional no casamento, uma dependência emocional nos filhos, e geram crises nos filhos porque falta um amor afetivo. E a gente está aprendendo aqui com o filho pródigo que o que trouxe ele de volta foi o amor afetivo e não o efetivo. O que trouxe ele para aquela casa. Quando ele volta, ele vai dar uma aula para o filho pródigo de graça, sobre graça, na graça, cheio de graça, porque Jesus era cheio de graça. Então ele devolve graça para ele, porque ele tinha graça para dar. Ele estava dizendo, ele estava morto e reviveu, por isso haverá festa nessa casa. Eu não acreditava que eu perderia a minha família, eu não acreditava que veria o meu filho longe da presença de Deus durante muitos anos. Eu não consigo conceber a ideia que meu casamento vai acabar, porque eu creio num Deus que restaura a casa, creio num Deus que restaura a família, e Deus está fazendo isso aqui nessa noite. Enquanto eu estou falando, Ele está tratando de níveis. E porque quando Ele fala, tenha cuidado de ti e da sua família, que Ele fala, aquele que deixa de cuidar, esse cuidado tem 3 níveis. Sabe quais são os níveis desse cuidado que o apóstolo Paulo está falando aqui para o pastor da igreja de Éfeso, para Timóteo? Os níveis desse cuidado é material, o nível desse cuidado é emocional, e o nível desse cuidado é espiritual. Cuide bem materialmente da sua família, cuide bem, não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer, mas não deixe de cuidar espiritualmente. Cuide espiritualmente da sua família. Agora, cuide emocionalmente do seu casamento, porque quando ele fala de santificar, deve ser repreensível, corpo, alma e espírito, e eles não tem como separar. Existem pessoas enfermas na alma, mas nunca procurou um terapeuta familiar, nunca procurou um psicanalista, nunca teve uma palavra com seu pastor, acham que podem resolver sozinha, acham que pode resolver do seu jeito, e problemas de ordem emocionais precisam ser tratados com quem sabe tratar. Quer ver uma coisa? A mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma enfermidade, sim ou não? Ela falou, se eu tão somente tocar se eu tão somente tocar no Senhor Jesus, eu serei, porque ela ouviu que Jesus iria passar por ali. Então ela disse, se eu tocar nele, eu vou ser curada. O texto diz que ela sai decidida. No nosso calendário gregoriano, existem 52 domingos. No nosso calendário gregoriano, existe 42 quinta-feira, 52 quinta-feira, 52 sábados. Cultos de sábado aqui não são normais, mas culto de domingo é comum em qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo. Então haverá 52 domingos no mês, mas tem igreja que tem na terça, tem na quarta. E tem gente ouvindo 52 vezes uma palavra e não consegue ser impactada pelo poder da palavra, porque ouve e não põe em prática. E quando você escuta a palavra e não põe em prática, ela não tem efeito, porque a palavra, quando é lançada do altar para aí, enquanto você ouve a informação, mas quando você põe em prática, se torna conhecimento. Então conhecimento se torna quando eu ponho em prática. Não seja só ouvinte, mas praticante, Tiago falou. O texto diz que quando ela toca em Jesus, ela é curada na mesma. O texto vai dizer assim, e se aproximando de Jesus, parou e contou toda diga comigo, ela parou e contou toda a verdade. Diga, toda a verdade. Quando ela conta toda a verdade, ela está sofrendo uma cura terapêutica. Ali Jesus vai falar para ela, a tua fé te salvou. Salvou ali no grego é sozo. O sozo aparece no Novo Testamento 110 vezes. Quantos leprosos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. Esse que volta, ele falou assim, filho, a tua fé, cadê os outros? Não vieram, estão diante do sacerdote. Vai que a tua fé te salvou ali
é o sozo no grego, curado na alma, no espírito e curado no corpo. Se ela só tocasse, o sangue fosse estancado, cura, milagre. E para Jesus não é tão importante só salvar o corpo, mas salvar a sua vida. Tem gente que não está aqui entre nós, mas está melhor porque está no céu. Então ele falou assim: a tua fé te salvou, vai em paz ser curada desse mal. Não só você foi curada do sangue, não só não haverá mais sangramento, mas como a sua alma está curada. Porque aquela mulher, ela tinha amor afetivo. Quem abraçasse ela seria amaldiçoado. Cultura. Quem tocasse nela também teria contaminação. Ela não tinha abraço, ela não tinha toque. E aqui Jesus está dizendo para ela assim, ó: chega para mim, se aproxima. Se ninguém te abraçou até hoje, eu vou te abraçar, porque o abraço vindo de Deus é curador. E ela está recebendo amor afetivo. Só que na medida que ela recebe amor afetivo, ela está recebendo uma cura terapêutica, porque o texto está dizendo: e ela conta toda a verdade. Porque algumas pessoas não são curadas porque contam só parte da verdade para o pastor, contam só parte da verdade para a sua esposa, conta só parte da verdade para o seu marido, conta tudo, para que haja uma cura interna dentro de você. E ela foi curada. Então nós somos a geração que mais demonstramos amor efetivo do que o amor afetivo. O amor afetivo, isso está aumentando. A dependência emocional, a carência, a necessidade de ser adulto. Todo ser humano tem a necessidade de se sentir e ser aceito. Por que as pessoas querem ser aceitas? Porque faltou para ela amor afetivo. Diga comigo, faltou amor afetivo. Ela teve muito amor efetivo, mas não teve muito amor afetivo. Então quando ela chega lá fora, ela tem a necessidade de querer ser aceita, porque não teve tempo, não teve mesa, não teve diálogo. Esses dias estou relutando com a minha casa. Vamos sentar, vamos jantar, vamos olhar um nos olhos do outro, vamos deixar o telefone de lado. Eu estou começando a zerar essa conta comigo, entende? Porque nós precisamos voltar à mesa, voltar a olhar um nos olhos do outro, voltar a sentir o sabor da comida, voltar a sentir o sabor daquilo que você está comendo, pensar naquilo que você está comendo. Nós comemos pensando na mensagem que vamos responder, nós comemos pensando em que vamos fazer com o funcionário, nós comemos pensando no que faremos amanhã. Então a gente não consegue sentir o sabor da comida, não consegue sentir o toque, não consegue sentir a mesa fluir. Há um incômodo dos filhos sentarem à mesa conosco. Por que isso? Porque nós estamos querendo resolver isso, algo que já era para ter sido feito há muitos anos. E quando o amor afetivo, a graça, a presença, os filhos querem Deus, mas quando há mais amor efetivo do que o amor afetivo, os filhos querem distância de Deus. Por que eles querem distância? Porque se o Deus que você serve faz eles se distanciarem de você, não haverá interesse deles quererem Deus. Mas nós estamos hoje sendo impactados por uma palavra simples, mas relevante, que vamos nos doar mais para viver isso. Parece que esta geração está dando para receber. Existem dois tipos de amor, eu já tratei ele. A ordem social, o amor afetivo é de ordem social, presente, celular, computadores, passeios, escolas, roupas, faculdade, etc. Apesar desse tipo de amor ser necessário, esse tipo de amor vai gerar problemas. O amor afetivo é atenção. Pegue na mão da sua esposa, fala assim: eu vou melhorar minha atenção com você. É atenção, é beijo, abraço, tempo de qualidade, palavras de elogios, sentimento que importa-se com o outro, conexão emocional, ciclo de amor inconsciente que é gerado. Essa geração precisa entender mais isso. Tem gente querendo fazer do seu cônjuge transformar a mente do outro. Você não precisa transformar a mente do outro, não. Tem um pensador, Leandro Carnal, que diz: trabalhar pouco vai trazer problema para o seu casamento, mas trabalhar muito também trará problema para o seu casamento, porque quem trabalha pouco vai deixar faltar. E um dos grandes problemas de
no casamento é financeiro. Então, trabalhar pouco vai trazer problema para o casamento. Agora, trabalhar demais também. Trabalha, compra, junta, trabalha, compra, junta. Não se assuste que eu vou te falar. A hora que você for, alguém vai aparecer e vai cuidar disso. Ela vai dizer assim: ai, queria tanto ir para Gramado. Ele, vamos? E vai com o dinheiro que você guardou. Porque você trabalhou tanto, querendo mostrar amor efetivo, que deixou falta de equilíbrio. Senão, alguém vai viajar com o seu dinheiro, vai levar a sua esposa, não vai levar, se você não entender isso, levar alguém. Imagine só, a pessoa está sendo levada para um outro ambiente que ela sonhava, porque a pessoa nunca teve tempo. Isso não te machuca, não? Pensar em Gramado. Eu estou aqui pensando, meu Deus, minha esposa só pensa em Fortaleza. Eu tenho que levar esse ano ela para Fortaleza. Gente, a gente recebeu agora essa semana para ir para a Europa. Ela falou para mim: eu quero ir para Fortaleza. O sonho dela é ir para Fortaleza. Eu já estive lá ministrando. E ela quer ir para Fortaleza. Eu, a semana, pensei: eu vou fazer uma conta pequena, básica, mas eu vou calcular. Esse ano eu tenho que levar minha esposa para Fortaleza. É 2 lugares que ela fala: Bariloche e Fortaleza. E aí, se eu não tiver um cuidado com isso, imagine alguém cuidando dessa loura bonita, rapaz. Eu aqui com esse design gráfico que Deus me deu, só a graça dentro, e outro desfrutando lá em Fortaleza, porque eu não quis dar esse tempo. Então você tem que ter o cuidado para que não perca esse tato. Você tem que ter o cuidado para que você não perca essa oportunidade de fazer aquilo que você precisa fazer e não outro fazer. Entendeu? Porque tem gente que é narcisista. Você sabia que tem pessoas que são narcisistas? Há um pensamento trabalhado por Freud. E Freud diz o que é o narcisismo. O narcisismo é quando eu invalido a pessoa que eu tenho, querendo tirar dela a identidade e colocar a minha nela. É você querendo fazer da sua esposa. Você sabe o que você quer da sua esposa? Sabe o que você quer do seu esposo? Diga o quê? Você quer que ela seja você, pensa como você, age como você. E isso não é o que Deus quer. Isso é narcisismo. É quando eu quero impor a forma da pessoa ser e não aceitar ela como ela é. Isso é narcisismo. As pessoas estão sendo mais narcisistas. Relacionamento é lidar com indiferença ou com pessoas indiferentes. Isso é maturidade. Nós crescemos com desconforto e lidamos com a indiferença. Sabe como é que você cresce? Com esse desconforto. Sabe como você avança? Com essa indiferença. Se não houver desconforto, você não vai crescer. Se não houver indiferença, também você não vai romper. Então, nós crescemos com esse desconforto. Nós crescemos com essa indiferença. Mas quando você tenta, toda pessoa quer fazer da outra aquilo que ela é. E ela fica sempre querendo achar na outra pessoa ela. E por isso que ela fica tendo problema o tempo todo. E quer ver uma coisa? Quando alguém lidar com uma pessoa sanguínea, ou fleumática, ou colérica, o sanguíneo é explosivo, explode agora, quebra tudo, quebra uma caneta, mas daqui a pouco, depois de 10 segundos, ele está ali calminho, sereno. E o colérico faz como ele pede, fica. O colérico, se você atrasar 10 minutos, deu problema. E aí, quando casa um colérico com um sanguíneo, vai travar a batalha. Porque o colérico rapidinho explode. Agora, mexe com uma pessoa colérica. A colérica, ela guarda aquilo 2 dias, 3 dias. E o sanguíneo? O sanguíneo já esqueceu. Aí o sanguíneo quer que a colérica esqueça também. E não quer respeitar isso nela. Aí o colérico quer que o sanguíneo seja um colérico. Aí vai ter outro problema. Eu vivo isso lá em casa, eu sou sanguíneo. Ela é colérica. Atrasa com ela 20 minutos. Quando eu chegar lá, está com a cara. E ela vai no carro assim, eu tento brincar.
Aí algumas pessoas estão no carro, gostam de rir comigo, sair. Pô, hoje todo mundo, só a Monique que não está rindo. Mas se eu chegar antes do horário, tudo que eu fizer ela vai rir. Mas se eu chegar faltando 5 minutos depois, já acabou. Ela é colérica. E quando eu erro com ela, eu quero dormir bem, irmão. Eu quero esquecer, mas ela está ali, ó. Eu tenho que ter sabedoria para tratar, para entender a indiferença dela. E isso me custou a entender. Me custou a entender. Nós vamos fazer esse ano 14 anos, dia 23 de outubro. Ai, se eu erro. Né? E 16 anos juntos vamos fazer, e 14 anos casados. Isso me fez demorar para entender. Então, ao invés de você querer colocar a sua pessoa na sua esposa, entenda ela como ela é. Compreenda ela do seu jeito. Entendeu? E seja mais grato com aquilo que Deus lhe entregou. Está entendendo? Agora, se você tiver carvão, melhora ela. Você não precisa buscar em outra aquilo que você quer, não. Hoje ficou tudo mais fácil. E aí eu quero que você entenda que não dá para você querer buscar em outra pessoa aquilo que Deus te entregou. E vai continuando falando assim. Às vezes os presentes que damos servem como distração, como cálculo para parar. Temos uma geração de homens viciados em trabalho, mulheres viciadas no trabalho doméstico, e às vezes fora também. Tem mulher que 1h da manhã está arrumando casa, irmão. Meu Deus do céu, vai dar uma atenção ao seu marido. 2h da manhã, não, estou acabando de limpar aqui agora, olha como a pia ficou. Aí, ó que coisa linda. Só que isso vai trazer problema, porque o homem tem suas pendências, e elas precisam ser tratadas. Está entendendo? E quando você não entende isso dificulta. E eu quero falar aqui um pouquinho do que a tecnologia tem feito conosco. O celular se tornou um monstro a ser uma arma muito, muito poderosa. Porque ele matou o telefone fixo, ele matou o orelhão, ele matou a TV, matou o computador, matou a calculadora. Quando eu vou acelerar por cada hora. Quando é que você foi lá na armarinha e comprou uma calculadora? Lembra do MP3? Você via assim no ponto do ônibus e ouvindo aquela música que você baixava? Matou o MP3, matou o relógio, matou a câmera fotográfica. Hoje, pastor, veio um iPhone 17 para melhorar a mídia da igreja. Ninguém fala de câmera, fala de iPhone 17, né? Porque o telefone matou a câmera fotográfica, matou o relógio, matou a lanterna, matou o espelho, matou o jornal, as revistas, os livros, matou o videogame, matou a carteira. Você anda com carteira ainda? Só 2, 3, 5 pessoas. Matou a carteira, matou os livros físicos, matou o calendário da mesa. Lembra que você comprava lá e ganhava o calendário? Matou também. Matou o cartão do banco, matou o ponto de táxi. Agora tem um aplicativo. Pior que tudo, matou também muitos casamentos. Junto, matou muitas famílias. E aos poucos está matando os nossos olhos, está matando a nossa coluna cervical, está matando a nossa mente, e está fazendo com que a gente fique escravizado. E o problema está aumentando. O celular aumentou 6 vezes a chance de um acidente grave no trânsito. São 390 mil ferimentos por celular. A cada minuto, 390 mil são acidentados por conta do telefone, causados por aparelhos de telefone. Essa é uma pesquisa feita pelos Estados Unidos. O excesso da tecnologia está matando o nosso tempo com os nossos relacionamentos. De acordo com a Electronics do Brasil, o segundo país, olha só, o segundo país com as pessoas que mais frequentam e mais olham a tela é o Brasil. E o primeiro é a África do Sul. Nós somos o segundo país que mais olhamos para a tela. E a África do Sul ganha da gente com 56% das horas. Passamos acordados. Os brasileiros passam 16 horas acordados. E das 16 horas, 9 horas, eles estão na TV, no celular, no computador ou no iPad. Os brasileiros dormem cerca de 8 horas por dia. E das 8 horas,
eles estão utilizando 25% da sua vida no telefone. Agora olha essa pesquisa louca. Foi feita uma pesquisa que 20% das pessoas brasileiras preferiam passar o final de semana com o telefone, tem que ter cuidado, tem criança, do que com o envolvimento com a sua esposa no seu ato. Essa pesquisa foi feita. 20% preferia ficar com o celular do que o envolvimento sexual. Olha aonde nós estamos chegando. Os brasileiros consultam 78 vezes por dia o telefone. 78, no mínimo, 78 vezes por dia ele olha. Ele já acorda querendo saber o que aconteceu. As pessoas acordam olhando para o celular. Qualquer coisa é o celular. Trate os seus familiares, cônjuge, não como um celular, mas trate como eles merecem. Agora, se você tratasse o seu cônjuge como você trata o seu celular, você tocaria mais nele, teria mais constância, seria mais intenso, não deixaria o seu cônjuge sozinho. Se a consulta foi feita, que a pessoa toca no celular, no mínimo 78 vezes por dia, quantas vezes você toca na sua esposa? Quantas vezes você toca no seu filho? E se não está havendo toque, está faltando amor afetivo, porque está tendo mais amor efetivo do que o afetivo. Então não deixe que caiam nessa rotina. Quando estiver com eles, ignore tudo ao seu redor. O amor efetivo vai destruir sua família. E isso aqui é bem interessante, porque existem casamentos que, além dessa guerra eletrônica, além de tudo isso que está acontecendo, está faltando mais harmonia. Mas além da harmonia, está faltando mais gratidão. Olha só para você entender. Deu para entender o que é o amor afetivo e o afetivo? Então, olha só. Olha isso aqui, presta atenção. A consequência da falta do amor afetivo na família, a falta do afeto familiar, pode ter consequências profundas e duradouras. Como? Olha isso. A falta do amor afetivo baixa a autoestima dos filhos, problemas emocionais e psicológicos, dificuldade nos relacionamentos, desenvolvimento social prejudicado, dificuldade com música, gera depressão com facilidade, transtornos de personalidade, falta de confiança, sensibilidade excessiva, apatia. A falta de afeto pode ser prejudicial e desenvolver na criança problemas até de adulto e outros problemas que eu não quero falar aqui, que são gerados com a falta do amor afetivo. Eu liderei jovem durante 18 anos. E teve jovem que foi curado só porque eu dei um abraço. Uma vez eu dei um abraço no jovem, ele chorou o culto todo. Sabe o que ele falou para mim? O meu sonho era o meu pai me dar um abraço como você me deu. Eu liderei mais de 2.000 jovens na minha região. Então, a falta do amor afetivo prejudica o seu filho. E você quer ele perto de você porque você acha que está dando, e você acha que está fazendo certo, só que dando sem dar o amor afetivo, você tem que procurar ter um tempo de qualidade com o seu filho. Você precisa desconectar disso, dizer assim, senta aqui, vamos trocar uma ideia, quero saber como é que está sendo, como é que está o seu futebol. Vejamos agora, com a parábola do filho, eu quero fechar esse pensamento. O que é amor afetivo? O que o amor afetivo pode nutrir? Esse pai vai tratar do amor afetivo, ele vai abraçar, eu falei e estou reafirmando, depois de abraçar, ele vai dar tempo de qualidade. Depois de dar tempo de qualidade, ele também vai afirmar que o meu filho reviveu. Depois de afirmar que o filho reviveu, ele vai dar presente. Então o amor afetivo aparece por 3 vezes, o afetivo por uma. Agora, qual foi a última vez que você elogiou sua esposa? Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Qual foi a última vez que você elogiou a sua casa? Quando foi que você falou assim, nossa, a casa está diferente? Hein? Qual foi a última vez que você falou, você está diferente? Porque você acaba normalizando tudo. E além de normalizar, não se atenta nos detalhes que precisam ser colocados. Nos detalhes que precisam ser entendidos. Vamos aprender o poder do elogio. Segundo a doutora Michele,
mestre de psicoterapia, especialista. Olha o que o elogio pode fazer. Ele pode levantar, pode melhorar o cérebro, pode recuperar uma pessoa enferma, pode trazer uma cura que está interna. É o poder do elogio. Agora, quando você não elogia, só reclama, existe um poder na reclamação. Você sabia que existe um poder na reclamação? A reclamação é destrutiva. Reclamar demais, olha só, quando você reclama demais, você reprograma o seu cérebro para dar errado. Olha só que interessante. Quando você reclama demais, você está reprogramando o seu cérebro para dar errado. Tem gente que só reclama. Foi feita uma pesquisa por uma universidade que se você consegue reclamar por 30 minutos, você traz um problema no seu hipocampo. O que é o hipocampo? É uma parte cerebral sua. O hipocampo, ele é responsável pela sua decisão inteligente, pela sua decisão emocional. Então, o que pode gerar um problema de Alzheimer? Reclamação. Você sabia que tem pessoas que nunca viraram a sua vida porque ela canalizou mais energia? Você sabia que a mesma energia que você usa para reclamar é a mesma que pode trazer resultado extraordinário? A mesma energia que você utiliza para reclamar é a mesma que você pode usar para mudar tudo. E mais ainda, além de você reclamar 30 minutos, prejudicar o seu hipocampo e trazer problemas, como no cortisol, como glicemia no sangue, a reclamação faz isso. Mas quem ouve a reclamação também é atingido por essa enfermidade. Agora, quando você decide abrir mão de reclamar para entender que vale a pena ver mais os detalhes, ver mais as coisas, se atentar mais para a beleza do dia. Acorda, agradece pelo seu dia, agradece pela casa que você tem, agradece pela esposa que você tem, agradece pelo filho que você tem. Ah, meu filho tinha que parar. Agradece pelo filho que você tem, ou agradece pela bicicleta que você tem, pelo carro, pela casa, pelo apartamento. Mas agradeça porque a sua casa está hoje nesse culto, e esse culto não foi feito para quem não veio, é para quem veio. Beltrano tinha que estar aqui, não, é você que tem que estar aqui, nós que estamos aqui. Então agradeça pelo casamento que você começou, agradeça pela história que você vai iniciar. Existe um ditado chinês que é o seguinte: antes de casar, abra bem os olhos, mas depois que casar, fecha. Porque tem gente que quer abrir os olhos depois que casa, tem que abrir antes de casar, e depois não botar culpa no sacerdote. Pastor, ora por mim. Depois que fez tudo errado, quer pedir ajuda do pastor. Deveria ter consultado antes. Lembra de Jonas? De onde tu vem? Qual o seu povo? Para onde você vai? 3 perguntas inteligentes, mas feitas na hora errada. Deveria ter feito a pergunta antes de colocar ele no barco. Depois que colocou no barco, não dá para fazer a pergunta. Agora segura o rojão e vai até o fim. Pede força a Deus e graça para seguir. Então faça algumas perguntas. Não ama a Deus? Não tem como ir contigo. Não quer a presença? Não tem como. Como andarão 2 juntos se não tiverem de comum acordo? Que comunhão tem a luz com as trevas? A música dele é diferente da sua, os pensamentos é diferente do seu. Então pare de reclamar e agradeça mais. Agradeça pela sua cama, agradeça pelo seu leito, agradeça pelo seu trabalho, agradeça pelo seu diploma que você tem. Está reclamando que trabalhou demais, mas você não pediu diploma, entrou para medicina, foi ser farmacêutico, é sargento, é tenente. Quem lhe deu foi Deus. Agora controla o tempo e não deixa isso afolgar aquilo que Deus te deu. Sua casa é prioridade. Famílias cheias de Deus é igreja avivada. Família conectadas com o céu é céu na terra. Já preguei em cultos que você jejua e ora e não acontece nada, mas já preguei de falar 10 minutos e Deus virá tudo. Por quê? As famílias ali são unidas, os casamentos são sólidos, e isso traz a presença de Deus. Diga para o seu cônjuge: eu vou parar de reclamar de você, eu vou agradecer mais por quem você é. Eu me tornei quem eu sou por causa de você. Eu cheguei onde cheguei por conta de você.
uma mulher estava andando e pararam em Washington, pararam num posto de gasolina. E quando parou, ele olhou o governador de Washington, falou assim: está vendo? Se você tivesse casado com ele, hoje você estaria casada com como é o nome da profissão mesmo? Um frentista de um posto. Ela falou: não, se eu tivesse casado com ele, hoje ele seria governador de Washington. Então, você não sabe o sucesso que você é por conta dessa mulher e desse homem que está ao seu lado. Para de ver coisas nela, para de ver coisas nele e começa a olhar o lado bom. Eu quero fechar isso aqui, dizendo sobre ter uma visão diferente. Ter a visão da mosca e a visão da abelha. Qual que você quer ter? A visão da mosca ou da abelha? Quem quer ter a visão da mosca? Levante a mão. Quem quer ter a visão da abelha? Levanta a mão. Vamos aprender aqui agora a colocar a visão de abelha na nossa casa. Visão de abelha no nosso casamento. A mosca foca naquilo que é pobre. A abelha foca naquilo que é qualidade. Pegue uma mosca, solta a mosca num jardim de flores. A mosca, ela não vai voar para os pólen das flores. A mosca vai buscar os excrementos do jardim. Você soltou a mosca no jardim de flores, ela não vai atrás dos pólens das flores, ela vai atrás dos excrementos do jardim, porque ela é mosca, e mosca só enxerga o que dá errado. Mosca só enxerga a parte negra da mulher, só enxerga a parte negra do homem. A mosca vê, quem tem visão de mosca nunca viu o lado bom, só vê o lado ruim. Viu que ele não foi legal, viu que ele não sabe fazer. Tem homem que é um sucesso, troca uma lâmpada, abre, coloca a porta no lugar, e tem homem que não sabe fazer nada. Prazer, estou aqui. Às vezes ela fala assim: você não vai trocar essa lâmpada? Não, calma aí, eu vou trocar. E por causa disso vai se separar, vai buscar quem sabe trocar a lâmpada, mas eu tenho outras qualidades que quem troca a lâmpada não tem. E aí você começa só a reclamar. Não, você tem que começar a ver a parte boa, porque quem tem visão de mosca só consegue enxergar a parte negra. Agora solta uma abelha no lixão. Solta uma abelha no meio de um lixo. Você sabe o que uma abelha faz quando ela é solta no meio de um lixão? Ela procura uma florzinha para pousar. E busca o pólen da flor. No meio de uma imundícia, a abelha acha uma flor. Sabe o que nós aprendemos? Que ao invés de olharmos a parte negra, você não vai deixar a parte ruim, mas eu vou te ajudar a mudar. Mas eu quero lembrar que você é um bom homem, que você é honesto, que você é uma mulher de Deus, que você é a pessoa que me ama, você é uma mãe de excelência, você é que cuida dos meus filhos. Enquanto eu estou fora, o meu filho está sendo educado na palavra de Deus, em oração por causa de você. Meu filho não xinga palavrão, você deu esse ensinamento. Eu não quero te olhar com visão de mosca, eu quero te olhar com visão de abelha. Eu quero enxergar em você aquilo que ninguém enxergou. Eu não quero ver eu em você, eu não quero ver a minha mãe em você, eu não quero ver a minha ex em você, eu quero ver você como você é, bonita do jeito que você é. Seu cheiro, seu toque é muito importante para mim, porque a mosca só vê a parte negra, só vê a parte ruim. Agora a abelha não. Eu começo a encerrar aqui dizendo, já que você vai ter visão de abelha no seu casamento, já que você entendeu o que é tempo de afetividade e o que é tempo de efetividade, já que você entendeu que Paulo mandou cuidar, porque a família que não é cuidada, ela se perde dentro de casa, e a gente não quer perder a nossa família. As escolas não são responsáveis pela educação espiritual dos nossos filhos. Amém ou não amém? A educação espiritual somos nós. Se eles estão gerando problema na escola, é porque nós não tivemos um bom resultado dentro de casa. E outra coisa, para de transferir culpa. A culpa dele não está indo bem na escola, não é porque a escola é ruim, não é porque o professor está seguindo ele, é porque faltou algo dentro, e ele está explorando, ele está colocando lá para fora aquilo que ele sentiu, porque faltou amor afetivo. Como faltou amor efetivo, ele só teve amor efetivo, então lá agora ele está colocando para fora suas dependências emocionais. Então a culpa é nossa, mas nós estamos sendo tratados para corrigir. Corrija a rota,
Esse dia eu estava indo pregar na Barra e eu errei. Aí eu coloquei o Waze e falou assim: recalculando a rota. Tem hora que você vai ter que recalcular, pedir perdão, voltar atrás. A palavra branda desvia o furor e a dura suscita a ira. Ei, tem como restaurar, tem como renovar, tem como colocar de pé. Você vai conquistar, você vai ter, porque você está na casa de Deus, e na casa de Deus abundância de pão, aleluia! Na casa de Deus abundância de alegria, a graça, a virtude. Aqui é a casa dos milagres. É desse lugar que você é restaurada, é nesse lugar que você é confrontada, mas também edificada. E eu sinto que estacas estão sendo colocadas aqui hoje. Vou repetir isso. Eu sinto que estacas estão sendo colocadas aqui hoje para um novo ciclo na nossa família. Uracalabassuri Micandarábia. Eu quero falar e terminar sobre abraço. O estado e os efeitos do abraço. Porque famílias vão ser curadas com o poder do abraço nesse lugar. Os estudos e efeitos há uma universidade em Viana, na Austrália. Ela fez uma pesquisa sobre o abraço. Eu ainda não estive na Austrália, quase cheguei lá, mas eu teria que abrir mão de alguns compromissos que eu tinha na Suíça. Mas eu tenho vontade de ir na Austrália. Lá do outro lado também, né? E o estudo que fizeram nessa faculdade de Viana é o seguinte, olha só que interessante. O abraço de 40 segundos reduz estresse, medo. Você entendeu porque hoje toda hora eu parava e abraçava vocês? Esse dia eu estou querendo segurar. Porque você tem que ser moldado com aquilo que você está entrando dentro de você. O abraço reduz o estresse. O abraço reduz o medo, a ansiedade. Promove o bem-estar melhora a memória. Isso porque quando você abraça, você libera um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina libera na sua corrente sanguínea amor, carinho, cuidado. A ocitocina é o hormônio do amor, responsável pela aproximação entre as pessoas e pela formação de laços afetivos. Ela age relaxando o corpo, diminui o ritmo cardíaco, diminui a pressão arterial. Olha só, o abraço diminui a pressão arterial. Diminui a pressão arterial, diminui o cortisol. Sabe o que é o cortisol? O hormônio do estresse. Quando você abraça, você diminui o hormônio do estresse em quem está perto de você. O hormônio do estresse aumenta o sistema imunológico. Então, quando você vê a pessoa resfriada, está tendo um avanço do cortisol e a imunidade dela está baixando. Mas quem abraça fica menos resfriada, fica menos enferma, porque a imunidade dela está de pé. E aí o sono é melhor, o combate à depressão é melhor. Quando o cortisol levanta muito, depressão, é o cortisol no pico, depressão, síndrome do pânico, princípio de ansiedade, isso tudo é o crescimento do cortisol. Mas quando você abraça, aí você começa a liberar o hormônio da ocitocina, e essa ocitocina melhora a pressão arterial dela, melhora a alegria dela, melhora o coração dele, o coração dela, é o poder que tem. São moléculas liberadas da ocitocina que coloca unidade no seio da família. Fica de pé, por favor. Vem para cá, Monique, fazendo um favor. Aleluia. Existem coisas que vão ser resgatadas hoje com um abraço. E quando eu falo de abraço, irmão, chega para cá, filha. Não é assim não, ó. Entende? O abraço é quando o tórax encaixa no outro tórax.
É claro que você vai fazer isso com seu filho, com a sua filha, com seu esposo. Quando você libera isso, é um milagre. Quer ver uma coisa? Eutico caiu da onde? Eutico. Do 3º andar. Quando ele cai, eles vão dizer o quê? O que eles falam quando ele cai? O menino está morto. Paulo falou, não, porque a vida está nele. Ele caiu do 3º andar. Paulo, quando desce, diz que a vida está nele. Qual é a primeira coisa que Paulo faz com ele? O abraça. Porque Paulo sabia o poder do abraço. Aquele menino estava na janela porque não tinha um diácono para cuidar dele, um líder de cela. Ele estava solto na janela. Tem muita gente solta na janela por falta de amor afetivo. Tem pessoas que vêm para a igreja achando que vão encontrar isso aqui e acabam não encontrando. Nós tornamos um sistema religioso e não mais um local de koinonia, de comunhão. Não conseguimos mais ouvir o outro. Não temos mais tempo para ouvir ninguém. Você não consegue mais sentar para ouvir sua esposa, não consegue sentar para ouvir o seu marido, e nem consegue sentar para ouvir esse irmão que está com problema. Gente, eu liderei jovem durante 18 anos. Eu já cansei, pastor Verberson, falei certo? Eu sentava assim, pastora Jéssica, com um jovem. Eu liderei ela também. Eu cuidei bem, né? Não vou dar mole. Sentava com um jovem assim, Antônio Henrique. Ouvi o jovem falar 40 minutos, chorar. Depois eu dizia assim para ele, vai dar certo. Nossa, você é tremendo como Deus te usa. Meu Deus do céu. Eu falei, vai dar certo. Vai dar certo porque Jesus está conosco e Ele vai te dar vitória. Não havia nada de profundidade. Não havia grego, não havia conceito hermenêutica, exegese, não havia nada. Eu só falava que ia dar certo, que Jesus estava no controle e começava a chorar e dizer muito obrigado. Aí voltava dizendo, passei na prova, passei em primeiro lugar. Se eu cheguei onde cheguei, até hoje eu ganho um presente o tempo todo desses jovens que eu liderei, porque eles passam, compram um negócio e vão atrás de mim. Eu faço um culto no Rio de Janeiro, lá onde eu moro, que dá 2.500 pessoas, não precisa chamar cantor famoso nem cantor, por causa da gratidão. Agora eu pergunto para você, o que eu fazia com esses jovens? Só ouvia e os abraçava. Quando era menina, eu botava uma irmã perto de mim, dizia assim, abrace ela, por favor, abrace ela. Tinha hora que eu não falava quase nada, irmão, liberava um versículo bíblico, e o abraçava, e era o bastante para haver restauração naquele local, naquela vida e naquela pessoa. Hoje você vai dar um abraço que vai restaurar o seu casamento. Hoje você vai dar um abraço que vai restaurar sua vida com seu filho. Você vai deixar de dar mais amor afetivo, vai entender que o amor afetivo é o que não pode faltar. Você vai parar de ter visão de mosca para ter visão de abelha. Você vai entender que o filho pródigo voltou, porque ele tinha um pai cheio de graça, que vivia na graça, estava na graça e andava com graça. E fez o filho voltar e falou, o novilho está guardado. O pai aguardava o filho voltar, porque ele sabia, eu dei amor, uma hora ele volta. E quem teve amor dentro de casa, sente quando não tem lá fora. Então fica tranquila que ela vai voltar, já estou profetizando. Fique tranquilo que ele vai voltar, ele vai entrar por essas portas e vai vir nesse altar e vai aceitar Jesus como Orabacalabassai Zivassi Heri Sirimikion Magassirimicandarábia. Eu estava falando com meu irmão, pastor Newton e pastor Verbes. Estava em São Paulo. Eu ia pregar, a primeira vez minha esposa ia para Madrid comigo. E aí tudo certo, ela feliz, meus filhos. Ajudaria isso na entrevista do visto americano. Eu tenho visto, eles ainda não têm. O Caleb tem. Aí agora, em janeiro, eu fui pregar lá, o pastor falou, não traz seu filho. Aí minha esposa, não, se não for a gente, ele não vai. Porque senão o mais velho vai ficar triste porque não foi. Uma guerra esse visto americano, né? Estende a mão assim para minha esposa. Fala assim, esse ano você recebe esse visto americano, em nome de Jesus. Vocês falaram sem força, gente. Pelo amor de Deus. Fala, esse ano você recebe o visto
americano, em nome de Jesus. Aí a doutora estava comprando a passagem, Antônio Henrique, e quando ela estava comprando, pastora Luciane, Luciane, meu Deus. Eu vou para a pastora Jéssica então, esquece. Não, vou para a pastora Jéssica. Pastora Jéssica, quando a pastora estava comprando a passagem, aí ela falou assim, ó, estou comprando agora, vocês vêm amanhã, vamos. Aí eu fui para um quarto para orar. Quando eu fui orar no quarto de onde nós estávamos hospedados, eu orei 40 minutos, voltei com a cara triste. Minha esposa olhou para mim e falou, o que está acontecendo? Eu falei assim, Deus falou para nós não irmos para Madrid, Espanha, meu Deus do céu, Barcelona. Ela falou, sério, sério. E ela não brinca com essas coisas. Quando Deus fala, isso não deixa ela mais triste, mais desanimada, ela entende. Eu voltei, orei mais 20 minutos. Deus falou para não ir. Domingo eu chego na minha casa espiritual, onde eu congrego. Pastor, se eu soubesse, você pregaria? E eu falei, não, pastor, mas tá bom, estou aqui. Quem pregou foi a prima dela, por sinal, prega demais. Raquel Dias, Raquel Santiago. E aí, quando ela acabou de pregar, o pastor falou assim, ela entregou antes do tempo, fala mais 10 minutos. Eu falei, pastor, a palavra foi tão boa, o que eu vou falar? Sabe o que aconteceu? Eu peguei, ela falou sobre clamor, eu falei Salmo 55, versículo 17. De tarde de manhã, meu dia, orarei, clamarei ao Senhor, Ele ouvirá a minha voz. Quando eu falei isso, eu falei, o maior clamor não está aqui na terra, está lá no inferno. Porque ele falou, Pai Abraão, te rogo, clamando ele, dizendo, Pai Abraão, que refresque a ponta do seu dedo, que refresque a minha língua. Então o maior clamor não é aqui, é lá. Mas hoje você está nesse culto e pode ter a oportunidade de clamar em vida e vir na frente. Veio na frente uma jovem, em seguida 2 jovens que eu liderei eles entraram em mais de 1.800 casas comigo. Júnior e Juninho, meu irmão e meu cunhado, voltaram desviado. Logo em seguida veio a minha cunhada, pela primeira vez, nunca gostou de igreja, aceitou, os 3. Agora só dá glória quem quer ver milagre. Eu oro por uma pessoa há mais de 22 anos. O nome dela se chama Lília Camilo de Souza. Quantos montes, quantas igrejas, quantas consagrações. A 5ª pessoa foi minha mãe que veio no altar. Entregou a vida a Jesus. Eu entendi o que é Madrid perto de ver minha mãe na presença de Deus. Então tem coisas que vai sair da sua direção e não da direção de Deus. Eu não fui a Madrid, mas eu vivi o melhor do que Madrid. Ver minha mãe chorando na presença de Deus, e ela já está há 7, 8 meses. Fez 1 ano domingo agora. No dia das mães, minha mãe fez 1 ano na presença de Deus. Aleluia! Dão glória! Mas eu cansei já de chegar 11 e pouca de uma agenda, correndo, ou ir tendo que viajar para outro país, bater na casa. Eu faço até hoje, 11 horas da noite, eu chego no lugar que eu preguei, bato, porque eu sei que eu vou ter, a agenda vai ser corrida. Ela abre, quando ela abre a porta, eu faço isso com a minha mãe. Mãe, eu te amo. Mãe, eu estou orando pela senhora. Ela, filha, eu fico tão feliz. Você vai andar de avião de novo? Você anda de avião toda hora, filho. Como é que eles vão cuidar de você? Eu falei, mãe, quando eu chego lá, tem um hotel, tem uma comida boa. Mas você não gosta de comer, você fica jejuando o tempo todo, filho, come. E esses dias eu cheguei num lugar, irmãos. Desculpa. Entrei numa casa, falei com todo mundo e não abracei ela. Eu não a vi, não percebi. Ela foi embora chorando. Ela falou, o Albert abraçou todo mundo, mas não me abraçou. Eu saí daquele local. O que eu estava fazendo era muito importante, mas nada tão importante contra a minha casa. Fui atrás dela, falei, mãe, eu não vi, me perdoa. Não, você viu, eu estava do lado. Não, mãe, calma aí, mãe, eu estou tão cansado. Eu falei, vem cá, abracei ela e minha irmã e começamos a chorar no meio da rua. E aquele choro trouxe uma alegria. A minha irmã me ligou depois, 1 hora da manhã, irmão, me perdoa. Eu deveria ter falado para minha mãe não sair, eu fui junto com ela. Mas o abraço que você deu na gente na oração trouxe paz para a gente.
Hoje você vai resgatar a sua casa. Eu encerro, fecho a palavra de Deus aqui. E você vai liberar um abraço diferente à sua família. Cadê os meus filhos, Caleb e Felipe? Vem para cá. Vem para cá. Cadê o Felipe? Você vai dar um abraço no seu cônjuge, mas você vai liberar. Libera para o seu cônjuge 3 coisas importantes que ele tem. Ressalta essas 3 virtudes que ela tem. Diz: eu amo esse teu jeito. 3 virtudes que chamam atenção no seu cônjuge. 3 virtudes que te prende a ele, que te faz estar junto com ele, conexo a ele. Você não vai ter mais visão de mosca, de abelha. A abelha não consegue enxergar o lixo, ela só enxerga a flor. Não que ela negligencie as coisas erradas, mas ela entende que por mais que tenha esse monte de problema, tem como mudar, tem como melhorar. Há uma graça ali, há uma alegria ali, há uma presença ali. E você vai dizer para o seu cônjuge, vai dizer para o seu filho também, vai abraçar ele de frente, pelo menos 40 segundos de abraço. E tem uma canção para entregar aqui? Tem uma canção? Glória a Jesus. Vem para cá, Felipe, tem uma canção? Se quem for cantar, o esposo estiver aí embaixo, então fica perto, por favor. Tá bom? Porque Deus está curando feridas emocionais aqui hoje. Deus está tratando. Deus está trazendo de volta corações que foram desconexos. Deus está fazendo coisas, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aquilo que só Deus pode fazer. Tem coisas que não vai ser comprando, tem coisas que vai ser fazendo. E hoje você decidiu fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Afetividade, graça. E olha, só quem pode derramar graça para uma casa é Jesus. Só quem pode restaurar. Sabia que o abraço cura câncer? O abraço cura depressão. O abraço cura enfermidades na alma. Pode adorar? Enquanto isso, você vai fazer isso agora. Olha, homem também chora, tá? Homem chora. Pessoas de verdade choram. Abrace o seu cônjuge, abrace sua família e libera 3 palavras de virtude que te prende, ele te faz estar com ele, por favor.